Boa noite, Shalom, tudo bem? Quero compartilhar com você uma palavra que é uma das primeiras palavras que eu tive para a minha vida e tenho como lição de vida até hoje, que está lá em Efésios 6, a partir do versículo de 1, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Quando nós vemos essa palavra, nós já pensamos, nós filhos, olhamos daquele jeito, Pô, mas meu pai, minha mãe, isso e aquilo, nós sempre temos uma desculpa, nós sempre temos alguma coisa para nos justificar da nossa vida, dos nossos erros, E aqui Deus está falando principalmente de obediência, Quando Deus está falando, o pastor falou no culto hoje que nós temos que ensinar as nossas crianças, nós temos que ensinar os nossos filhos, E essa é uma palavra que vem de baixo, que vem da essência, da base da família. A base da família começa do pai ensinando o filho, do filho entendendo e obedecendo ao pai. Eu aprendi muito a obedecer o meu pai e minha mãe através dos erros da minha irmã mais velha, que muitos conhecem. A Aline, ela teve um período da vida dela que ela foi mais enérgica, teve algumas atitudes mais drásticas nela, e olhando isso, eu acabei vendo algumas coisas que eu não tive para mim. E aí, não vou falar que eu era um exemplo de filho, Não era um exemplo, minha sogra ali tá balançando a cabeça, mas teve um desejo ardente de que eu fosse o genro dela. Mas Deus, Ele me colocou na posição de filho para ser comparado com Jesus Cristo. Jesus, o primeiro filho, primogênito de Deus, que foi colocado nessa terra e fez a maior obediência e a maior honra de toda a humanidade. E se nós formos pegar a essência dessa palavra, que lá no versículo de número 3, que diz para que nós tenhamos longuras de dias, para que nós tenhamos dias longos na terra, Jesus hoje ele tem maiores dias de longevidade na humanidade. Hoje nós conhecemos Jesus, não só porque a história lá, Jesus ressuscitou depois que morreu na cruz, mas porque Ele mudou as nossas vidas. Talvez você está assistindo esse vídeo aí e falando, mas isso é uma palavra já é antiga, A gente tem que obedecer os nossos pais. Mas e a nossa liderança? Quem é o teu líder? Quem é aquele que você está seguindo? Muitas vezes nós ficamos perdidos aí porque ouvimos uma coisa de uma coisa de outro e ficamos sem direção. Lá a Bíblia diz que, se eu não me engano, em Tiago, diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quem é aquele que está dando ou que não está dando conhecimento para você? Nós temos que ouvir a palavra, Tinha uma imagem bem grande lá, ouse crer na palavra de Deus. Qual é a palavra que você está recebendo? Qual é a palavra? Onde você está buscando essa palavra? Quando a mulher samaritana, ela encontra Jesus ali naquele poço, ela foi sedenta de água buscar, mas quando ela viu Jesus ali, Jesus mostrou para ela que a sede que ela tinha não era somente daquela água que nós bebemos natural, mas era a água da vida, que é a essência da palavra. Quando Jesus falou com aquela mulher, ela ficou maravilhada e ela teve uma experiência ali com Jesus, ela teve um encontro com Jesus ali que mudou a vida dela. E hoje, o que mudou a sua vida? Será que foi uma palavra que você ouviu no encontro com Deus? Será que foi uma palavra que você ouviu na igreja? Será que foi uma palavra que você ouviu talvez nas lives que estão acontecendo aí? E essa palavra foi como aquela palavra da mulher samaritana que fez uma mudança na vida dela. Aquela mulher, ela era de Samaria e os samaritanos, eles viviam em conflito com os judeus. E naquele trecho daquela conversa com aquela mulher,
aquela mulher vira para Jesus e fala: como pode o Senhor ser judeu falar comigo que sou samaritana? Mas quando ela recebe a palavra, ela não viu mais Jesus como um judeu, ela viu Jesus como um filho de Deus. E ela recebeu aquela palavra que ela teve, ela obedeceu aquilo, porque aquilo entrou em confronto. A palavra de Deus, que gera confronto em nossas vidas, ela acaba trazendo uma mudança espetacular nas nossas vidas. Uma mudança que muda não só as nossas vidas, mas muda a vida de outros, como foi aquela mulher. Eu comecei falando de obediência de pais e filhos. Aquela mulher, ela reconheceu Jesus ali como um enviado do Pai, que era o Deus vivo, o único que podia mudar a vida de alguém. E aí ela começou, quando ela saiu dali, ela começou a compartilhar aquilo que ela teve de experiência, e ela começou a mudar a vida de outras pessoas, não por ela mesma, mas por aquilo que ela ouviu. Eu lembro de um dia que eu estava trabalhando numa empresa, na logística, e tinha uma mulher que tinha 2 filhos ali, e ela compartilhava com a gente, que eu trabalhava com ela fazia parte da minha equipe, e ela compartilhava que ela tinha enxaqueca, que ela não conseguia viver ali na vida dela normal, que ela tinha dores constantes de cabeça, né? E aí um dia nós estávamos fazendo a campanha da água, e aí eu peguei um copo d'água, e aí eu falei para ela: olha, pega esse copo aqui, nós vamos orar juntos. E orei com ela, ela repetiu a palavra comigo que eu orei, e ela foi curada, e ali ela pôde ter uma vida diferente, né? E quantas vezes nós recebemos palavras remas na nossa vida e nós deixamos passar aquelas palavras, né? Eu lembro de algumas palavras que eu recebi de um período que eu vivi fora da presença do Senhor, que eu vivi longe daquilo que Deus tinha para minha vida. Quando eu voltei, eu participei de um evento que chamava Resgatai a Noiva, lá no Pedro Bortoloso, para quem conhece. E ali estava um ministério Casa de Davi, e eles lançaram palavras, eu vi quantas pessoas foram mudadas. A palavra que mais me tocou foi onde me confrontou a tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu estava vivendo fora da presença de Deus. Meu pai e minha mãe, eles sempre me ensinaram, né, a ler a palavra. Inclusive, essa foi uma palavra que eu aprendi, que eu estava de castigo, né, Efésios 6, lá, que aí minha mãe falou assim: ó, você vai ter que aprender a obedecer. E aí me fez ler essa palavra para entender o que era. E aí quando eu estava naquele evento, eu comecei a lembrar de coisas que eu já tinha ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fica plantada em nossos corações. Ela fica lá passando o tempo dela, até que nós sejamos a terra boa e ela venha dar fruto. Quando eu recebi algumas palavras lá no Casa de Davi, minha vida foi mudada, mas eu recebi uma palavra antes. E eu lembrei de tudo que meu pai e minha mãe tinham ministrado em mim. Mas ali não parou ali. Ali continuou, e a mudança na minha vida começou a continuar constantemente. E eu continuei a ter novas experiências na minha vida. E hoje eu estou aqui. Hoje você está assistindo aí, talvez você esteja falando: ah, mas eu não sou ninguém. Eu também já pensei assim. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não... mas talvez você já recebeu o seu ministério. Todos nós temos um ministério individual. Todos nós temos um chamado, uma identidade, que Deus nos chamou para sermos alguém. Você é alguém. Deus se importa com você. E Deus colocou um amor na sua vida para que você venha a levar outras pessoas a viver esse amor. Então abra sua boca e ministre sobre a vida de outros. Em nome de Jesus, Deus te ama.